Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana que fala sobre o retorno de Anderson Silva, super luta entre TJ Dillashaw e Henry Cejudo e muito mais, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E a novidade é que vocês também podem seguir a nossa playlist do podcast MMA Ganhador no Spotify. Essa é a novidade, então todas as plataformas possíveis para vocês acompanharem o melhor podcast do mundo das lutas. Ladies and gentlemen. Galera do mundo das lutas, mais uma vez a gente tem a moral de receber no nosso programa João Vitor Xavier, nosso amigo. Ele é assessor do Brave CF, jornalista e também colunista do Sexto Round. João, seja mais uma vez bem-vindo. Valeu, Coutinho. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Aí muita coisa pra gente debater, pra gente trocar uma ideia. Vamos que vamos. João, para começar, queria falar um pouquinho. No último fim de semana a gente teve o UFC Fight Night que aconteceu em Pequim, na China, e a gente teve nas duas lutas principais, duas lutas bem importantes aí para a categoria dos pesados, né? A gente teve a vitória rápida do Francis Ngannou contra o Curtis Blaydes e teve a vitória também do Alistair Overeem contra o estreante Sergey Pavlovich. Como é que você vê a vitória desses dois caras? Você acha que o Overeem e o Ngannou eles podem voltar logo ao topo da categoria ou precisam mais de algumas lutas? E já emendando, né, pra gente contextualizar a situação na categoria dos pesados, já que nesse sábado a gente também vai ter o retorno do Júnior Cigano contra o Tai Tuivasa. Como é que você acha que esses resultados do UFC China, aliado com o que pode acontecer no UFC Austrália, pode movimentar a categoria dos pesados? Bom, na real, Coutinho, acho que foi ruim para a categoria como um todo em termos de renovação. As vitórias do Overeem e do Ngannou, principalmente a vitória do Overeem, porque o Pavlovich era um cara que vinha invicto, né? Poderia, vencendo o Overeem, já ir para as cabeças, até porque a categoria é muito rasa. E o Blaydes vinha numa sequência muito grande também de triunfos aí, já está incomodando até para disputar um título em caso de vitória sobre o Ngannou. Isso aí é boa notícia para o nosso Júnior Cigano, porque ele vencendo o Tuivasa, ele também fica ali no miolo, até porque o Tuivasa é um cara que está invicto, teve boas vitórias, incluindo uma vitória sobre o ex-campeão também, Arlovski. Um bom momento aí para o Cigano, mas assim, para a renovação da categoria como um todo, não foram legais essas vitórias aí. Na verdade, essas derrotas do Blaydes e principalmente do Pavlovich, que era um cara que vinha invicto, né? E acabou sendo de forma categórica aí pelo mais experiente Overeem. E cara, qual que é o teu palpite? Porque a gente tem o Daniel Cormier, né, como atual campeão, tem a expectativa para que ele faça uma super luta com o Brock Lesnar, mas por enquanto não tem nada oficial, né? O tempo vai passando. Se ele quer lutar em março, essa luta tem que ser confirmada ali até janeiro no máximo, mas ninguém tem falado muito nisso. E ao mesmo tempo a gente tem alguns rumores aí, né, de que o Stipe Miocic pode enfrentar o Cain Velasquez no seu retorno. Qual que é o seu palpite? O que você acha que acontece com a categoria? Você acha que realmente essa luta com o Brock Lesnar vai acontecer? Ou quem sabe essa luta do Miocic com o Velasquez aí pode acabar clareando alguma coisa na categoria? Ou até quem sabe, se o Cigano mandar bem nessa luta contra o Tuivasa aí, ele pode acabar furando a fila da galera e ganhar uma chance com o Cormier. Olha, eu acho muito difícil que o Cormier defenda o cinturão peso pesado contra um cara que esteja ativo, né? Ele prometeu se aposentar em março do ano que completa 40 anos e como não tem um contender muito claro, né? A gente não vê um cara que com certeza merece uma chance de disputar o título. Eu acho que ele vai acabar lutando com o Brock Lesnar ou vai para lutar com o Gustafsson na última luta dele como atleta profissional. E a partir daí a gente tem alguns cenários que podem se desenvolver quando ele se aposentar, né? Tem a questão, como você falou aí, do Miocic com o Velasquez, ano vencendo, poderia pegar o Overeem de novo, né? Já que o Overeem é um cara que venceu o Cigano. São alguns cenários que podem se desenrolar que eu acho que a gente só vai saber mesmo quando o Cormier realmente se aposentar, bater o martelo sobre a sua retirada, e aí que a gente vai mesmo ter mais uma ideia mais clara. Mas a minha visão sobre o teatro é essa. O
O Cormier provavelmente enfrenta o Brock Lesnar até março, ou então baixa para enfrentar o vencedor de John Jones e Gustafsson, e é isso. E aí a gente vai ver o que acontece depois de toda essa questão. Agora, João, nesse fim de semana a gente tem, além desse UFC Austrália, que a gente vai ter na luta principal aí, o Cigano contra o Taito Ivasa, a gente vai ter no dia anterior, na sexta-feira, né, o UFC Fight Night, que vai ter aí Rafael dos Anjos contra Kamaru Usman. É uma luta muito interessante também, né, para a categoria dos meio médios. O Kamaru Usman é um cara que tá numa crescente muito boa, tá sustentando uma sequência boa no UFC. Se eu não me engano, ele tem 6 vitórias consecutivas nos meio médios. Rafael dos Anjos acabou de disputar o cinturão contra o Colby Covington e perdeu, então vai tentar a recuperação aí contra o Usman. Mas como é que você vê essa luta? Muita gente coloca um hype muito grande no Usman, né? Mesmo ele não tendo enfrentado nenhum nome mais expressivo. Mas como é que você vê essa luta? Você concorda com o favoritismo do Usman, que as casas de apostas estão dando? Ou você acha que o Rafael dos Anjos, por ter mais experiência, ele pode acabar vencendo? Olha, é uma luta difícil, assim, pro Rafael, por uma série de razões. O Usman é um cara grande, né? O Rafael sabe que era da categoria de baixo. Então, assim, toda essa questão de tamanho também pode fazer diferença contra um wrestler, principalmente, um cara que usa o peso do corpo muito, nos clinch, na hora de quedar os atletas, os adversários. E o Usman é mestre nisso, né? E provou lutar 5 rounds também contra o Demian Maia na sua última luta. Então, é um combate muito difícil para o Rafael, mas ao mesmo tempo eu vejo o dos Anjos com chances assim, até porque tem a trocação melhor, né? É um cara que vai ter mais gás com o adversário, porque não precisa cortar tanto peso. Então ele pode realmente se livrar ou sofrer um pouco nos rounds iniciais e depois usar um pouco mais da sua... uma das suas principais virtudes para mim é o preparo físico, né? E usar isso a favor nos últimos rounds, né? Ele vai ter 5 assaltos, 25 minutos para tentar encaixar alguma coisa, um golpe ou uma finalização, e não me surpreenderia a vitória do Rafa. Acho justo sim que o Usman seja favorito por esse combate, principalmente pelo retrospecto dos dois, né? O Kamaru Usman não perdeu ainda no Ultimate, né? Aliás, ele não perde uma luta desde a segunda luta profissional em 2013. Ele foi campeão do TUF, veio o Arley, o Serginho Moraes, o próprio Demian, enfim, é um cara que já venceu caras de peso, já fez luta principal, então também não vai sentir tanta pressão, por isso o favoritismo é merecido, mas como eu disse, não ficaria surpreso de ver uma vitória do Rafael, principalmente por nocaute ou finalização. Eu tô contigo também, acho que o favoritismo é justo, mas acho que o Rafael pode acabar surpreendendo muita gente nessa luta aí. Até porque a última vitória do Usman, que foi talvez a maior vitória da carreira dele, foi contra o Demian. Mas a gente tem que lembrar também que o Demian foi chamado meio que em cima da hora, né? Em cima da hora. Se eu não me engano, era o Ponzinibbio, né? Que tava escalado. Né? Uhum, exatamente. Aí o Gente Boa se machucou, né? E aí acabou sendo... E não foi uma performance também tão, assim... que saltou aos olhos, né? Tudo bem que a mudança é brusca, né? De um striker para um dos melhores grapplers da história do MMA, então a gente até dá um desconto, né, pro Usman, mas não foi uma também que saltou aos olhos, né? Outra notícia interessante que saiu nessa semana o UFC, na verdade não é oficial ainda, mas segundo a ESPN, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que o retorno do Anderson Silva vai acontecer no dia 9 de fevereiro, na Austrália, em Melbourne, no UFC 234. E ele vai ter pela frente o Israel Adesanya, que é uma promessa da categoria aí, um garoto de 29 anos, está invicto depois de 15 lutas, está atropelando todo mundo. As primeiras análises que a gente fez sobre essa luta, tem gente que vê o copo cheio, tem gente que vê o copo vazio, né? Queria saber como é que você enxerga. Por um lado, é um desafio indigesto pro Anderson, né? Porque ele vai pegar um garoto que tá voando. O Adesanya é tido aí como um futuro campeão. Ele atropelou o Derrick Bronson no UFC 230, que acabou de acontecer. Mas, por outro lado, muita gente acha também que pode ser uma luta de redenção pro Anderson, porque se o Anderson vence o Adesanya depois de um layoff, né? Depois de um hiato desse de quase 2 anos sem lutar,
ele já teria aí com certeza uma chance pelo cinturão. Enfim, como é que você avalia esse casamento? Você acha que de alguma forma o UFC tá usando o Anderson como degrau pro Adesanya ganhar uma visibilidade maior? Como é que você avalia esse casamento? Bom, a primeira reação que acho que a maioria tem, ou a maioria teve, é justamente essa, né, de que o Anderson é sendo usado como escada, né? Mas eu acho que isso diz muito sobre a mentalidade do brasileiro a essa altura da sua carreira, que ele está disposto a se testar contra um artista marcial que é muito parecido com ele, mas que está no auge das suas condições físicas, ou chegando ao auge, que é ainda mais assustador. E é um cara que tem um lastro profissional também muito grande, né? Ele tem menos da metade das lutas de MMA do Anderson, mas já competiu muito no kickboxing, no Muay Thai, né? Então tem uma experiência também grande nesse que é uma luta muito difícil pro Anderson, né? O Adesanya é um cara que tem um talento assim extraordinário em pé, confiança também muito grande, como eu disse, as suas capacidades físicas, assim, o seu preparo físico e o seu potencial físico e mental também são muito altos. Eu acho muito difícil que o Anderson ganhe, né, para ser bem sincero. Eu acho que ele mostra muito como ele ainda quer algo da carreira, não está buscando cheques em branco, como muito especulou quando ele ficou atrás do Conor McGregor, né? Muita gente, o brasileiro, de estar falando, de estar querendo apenas um último grande pagamento, né? Mas eu acho que isso mostra que o Anderson ainda tem ambições dentro da divisão. Eu acho muito difícil, sinceramente, porque o Adesanya mostrou ser um cara com algumas das mesmas propriedades que fizeram o Anderson ser quem é o Anderson hoje em dia, né? A confiança, o fato dele ser um showman, e ser devastado também na trocação, excelente defesa de quedas. Então acho que vai ser muito difícil, até pela diferença física entre os dois, né? Estamos falando de um cara que tem mais de 40 anos, há algum tempo inclusive, contra um rapaz de 29 anos ainda que está chegando ao seu auge físico. O Anderson... Sob essa ótica é muito difícil, né? Mas eu nunca duvido do Anderson Silva, né? O Anderson Silva pode lutar contra quem for, que eu nunca vou duvidar completamente. Vou ter sempre o pé atrás ao cravar um resultado contrário à vitória do Anderson Silva. E quando a luta acontecer em fevereiro, o Anderson vai estar aí às vésperas de completar 44 anos. E tem algo muito interessante, queria até saber a sua opinião. Eu estava assistindo o comentário do Renato Rebelo, né, do Sexto Round, nosso amigo de imprensa, ele fazendo uma análise, ele sempre faz análises espetaculares sobre as lutas, e ele citou, na verdade, se eu não me engano, foi uma observação, acho que foi do Lucas Rezende, também já participou aqui do nosso podcast, mas falando sobre a parte mental, né, que o Anderson, por mais que ele não esteja no auge, a gente tem que considerar também que o cara que está do outro lado, ele de certa forma sabe que não está enfrentando qualquer um. Como o exemplo do Daniel Cormier e do Derek Bronson, né? O Derek Bronson, a gente sabe que ele tem tem capacidade, tinha capacidade de vencer aquela luta contra o Anderson. Foi uma luta até apertada, mas ele mesmo admitiu que a gente viu que ele ficou intimidado, né? Ele respeitou demais o Anderson. E o próprio Daniel Cormier também, no papel a gente sabe que o Daniel Cormier podia ter amassado o Anderson naquela luta, ainda mais uma luta em cima da hora. Mas ele respeitou o Anderson teve bons momentos na luta. É claro que não é tirando o mérito do Anderson, o Anderson é um dos maiores de todos os tempos, isso é inegável. Mas o quanto você acha que essa parte psicológica, você acha que o Adesanya pode de alguma forma ser afetado psicologicamente de sentir a pressão nesse sentido, tipo, do outro lado tá o Anderson Silva, eu não posso dar mole, porque a gente sabe que isso também pesa, né? Com certeza, e eu acho sobre como o Anderson intimida os adversários. Eu acho que, longe de ser um demérito para ele, é um mérito, né? Porque isso foi feito, isso foi construído através dos anos, com as performances dele, enfim, com tudo que ele falava, com tudo que ele fazia, principalmente. Então, é um direito que ele adquiriu, né? De ser intimidador, digamos assim. E a questão da Adesanya é difícil falar, porque tudo que a gente viu até hoje mostra, nos pinta uma figura de um garoto muito confiante suas próprias habilidades
E como eu disse, né, ele tem 15 lutas no MMA, 15 vitórias, mas também tem um passado competido em outras modalidades que dá a ele uma experiência de estar sob a luz dos holofotes, enfim. É algo que ele dá uma coisa. Então, eu não sei como vai ser, eu não posso cravar que não vai sentir, mas eu me surpreenderia um pouco se ele sentisse tanto essa luta a ponto disso, dessa intimidação, meio que freá-lo ou tipo, impedi-lo de ter a sua melhor performance, né? Mas, assim, ele também nunca esteve frente a frente com o Anderson Silva, né? Que pra mim é o maior lutador de MMA de todos os tempos, então... E só pra gente finalizar esse assunto, o João, lembrando que essa luta acontece no UFC 234, que tem já confirmada a disputa de cinturão dos médios, mesma categoria do Anderson, do Adesanya, entre o campeão Robert Whittaker e Kelvin Gastelum. Você acha que de alguma forma o UFC já casou essa luta do Anderson com o Adesanya para colocar alguém de plano B, caso a luta principal sofra alguma baixa? Eu acho que sim. Eu acho que faz parte do plano do UFC, até porque o Adesanya ele é nigeriano, mas também representa a Nova Zelândia, então estaria tudo ali em casa, né, mais ou menos, né? Principalmente se ele for promovido a disputa de cinturão caso um dos dois se machuque. Eu acho que foi bem de propósito, sim, e uma atitude assim, correta do UFC. Já que vai casar essa luta, vamos casar essa luta que possa nos manter, nos dar um caso o duelo principal caia, né? João, agora para finalizar o nosso papo, queria falar um pouquinho também sobre o UFC oficializou, né, no UFC 233 a super luta entre o Henry Cejudo e o TJ Dillashaw, que vai acontecer no dia 26 de janeiro em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos, e valerá o cinturão da categoria dos moscas. Além da sua análise sobre a luta, quem que você acha que é favorito, como é que você acha que ela se desenrola, o que você acha que ela representa para o futuro da categoria dos moscas, né? O Dillashaw chegou a dar uma declaração de que o UFC estava pagando uma bolada para ele descer de peso e acabar com a categoria dos moscas, porque na teoria, né, a gente imagina que se ele vencer o Henry Cejudo e se tornar o campeão dos moscas, facilita o trabalho do UFC de encerrar as ações na categoria dos moscas, que é até uma especulação que já está rolando há um tempo. O Combate.com já confirmou que a ideia do UFC é essa, mas enfim, não tem nada oficial da organização ainda. Como é que você avalia essa luta e o que ela pode representar para o futuro da categoria dos moscas? Bom, acho que tudo indica que é a última luta, independente de quem ganhar, porque o UFC nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, tem demitido alguns atletas do peso mosca e tem feito alguns outros lutadores assinarem assinarem contratos para combate no peso galo, né, na categoria de... Então eu acho que é inevitável o fechamento da divisão peso mosca, independente de ser, até porque se o Cejudo vencer, ele é um cara que tem um passado já de problemas para bater o peso, né, o limite do peso mosca, e já havia declarado, inclusive ele, assim que ganhou o cinturão do Demetrius Johnson, desafiou imediatamente o Dillashaw para uma luta no peso galo, né? Mas assim, eu acho que é inevitável. A verdade é que essa luta está sendo contestada no peso mosca como forma de dar uma moral pro TJ Dillashaw, que vai ser a chance dele ser um bicampeão, digamos assim, como o Daniel Cormier e como o Conor McGregor. Mas eu não vejo como o UFC vai manter a categoria peso mosca, né? Sobre o duelo em si, é muito difícil não dar o favoritismo ao TJ Dillashaw, que é um cara que já fez mais no MMA que o Cejudo. O TJ é favorito a princípio, até porque é um cara que tem o seu de inicial no wrestling, né? Que é a principal arma do Cejudo, mas é um striker infinitamente melhor que o americano de origem mexicana. Então eu vejo um favoritismo do TJ, mas tem toda a questão do corte de peso, né? Ele garante que não tem problema para bater o peso, mas 10 libras ou 4 quilos alguma coisa para um peso pesado é uma coisa, 4 quilos para um cara que já bate 161 é outra coisa, né? É mais difícil bater. Então, assim, eu confio que ele vai bater, até porque ele garantiu, e o UFC não é bobo de não ter
Se verificado que ele bateria mesmo, que ele poderia bater, que o corpo dele é capaz de bater 57, mas o quanto a performance dele vai sofrer em torno disso, a gente vai saber só na hora da luta, né? Eu dou um favoritismo leve pro TJ, por conta da sua mas eu deixo sempre esse porém, que é a questão do peso, né? E como isso vai afetar a performance dele ao longo de 25 minutos. Maravilha, João, concordo muito com você. Acho que também o TJ é levemente favorito, não muito também, mas acho que ele é favorito. E a questão do Cerrudo é, até se a gente parar pra pensar, depois dele ter quebrado a banca, né, e vencido um cara do Demetrius Johnson, é até difícil duvidar do Cerrudo, mas essa questão do peso eu acho que é um fator importante, até porque é uma estreia, né? Exato. O Cerrudo ele sofre, mas ele já tem experiência competindo com esse peso. O TJ não tem, né? A gente não sabe se ele vai sofrer, o quanto ele vai sofrer, e 30 horas depois vai ter que competir, tendo passado por um corte que é muito mais brusco do que ele está acostumado, que o corpo dele está acostumado, né? Então é isso, João. Assim a gente fecha a conta. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um prazer ter você aqui nessa resenha no nosso podcast MMA Ganhador. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, irmão, uma oportunidade mais uma vez. Um abraço a todo mundo que ouve aí o podcast. Um abraço pra você, Coutinho. Um abração. Então tá, esse foi o João Vitor Xavier, jornalista do Mundo das Lutas, assessor do Brave CF e colunista do Sexto Round, participando aqui da resenha que falou sobre as principais notícias do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem. Até lá!